Primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Qualquer coisa que saia fora do que vocês previram está altamente compreensível, porque a inovação requer tentativa e erro e vocês estão de parabéns. Eu sou Rodrigo Coelho, acredito que a maioria já saiba. Estou deputado estadual há 1 ano e 6 meses. Disputei a eleição, fiquei primeiro suplente, por isso me tornei secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo. Tive a oportunidade, dentro da política de assistência social, dentro da secretaria, trabalhar também a política de segurança alimentar e nutricional no Estado do Espírito Santo, com as prioridades que foram selecionadas pelo governador à época. Neste mandato de deputado estadual, eu sou membro de 3 comissões, membro da Comissão de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional, membro da Comissão de Educação e membro da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa. Nós estamos, neste tempo, fazendo um trabalho de escuta importante, porque eu acredito que a gente, no parlamento, só pode fazer o debate ouvindo as pessoas. Nós estamos lá para fazer a representação do povo, da população. O executivo tem a responsabilidade de executar as obras e nós debatemos a partir dos interesses da nossa representação. E avalio, acredito e trabalho com a agricultura familiar sendo parte da população e do grupo que eu quero fazer a representação e por isso tenho feito os debates que nós vamos, não sei quais as perguntas que virão, então nas perguntas espero colocar as informações acerca da nossa atuação na Assembleia Legislativa. Esperando as perguntas, eu devolvo para o Edinho a condução dos trabalhos para que eu não perca tempo aqui me apresentando e perdendo tempo na resposta das perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: apesar de ser uma atividade que gera 70% dos alimentos produzidos no Brasil, a agricultura familiar ainda utiliza métodos e práticas rudimentares, onde o trabalhador lavra a terra utilizando praticamente somente a enxada. Como parlamentar capixaba, quais projetos o senhor irá propor, sendo eleito, ao governo do Estado para que a agricultura familiar tenha acesso a tecnologias como irrigação por gotejamentos, microtratores, sombreamentos, através de sombrios e outras tecnologias para o agricultor familiar? Boa tarde, Leonardo. As propostas estão dadas por você. Eu preciso vir ao papel do deputado estadual, porque a necessidade de investimentos você está dizendo quais são. Então nós precisamos fazer a interlocução com o governo, porque é ele que constrói os programas. O que é que nós precisamos observar neste tempo? Nós, na Assembleia Legislativa, temos a oportunidade de debater, por exemplo, assistência técnica. Porque vocês, no campo, na agricultura familiar, a grande necessidade é de assistência técnica. E nós temos uma grande dificuldade ainda, porque apesar de nós termos tido muito avanços, eu acompanhei de perto o plano de carreira do INCAPé, que trabalhou para melhorar o salário dos trabalhadores da base. Há um tempo atrás já tinha sido feita uma melhoria do trabalho dos profissionais de nível superior, mas ainda tem uma defasagem no salário dos técnicos que é importante que a gente recomponha. Para além disso, a rede de trabalhadores ainda é insuficiente para que se consiga ter extensionistas que alcance todo o território capixaba. Então, é importante e necessário que as prefeituras façam a sua parte. Isso não é papel nosso, mas a articulação, o envolvimento, chamar as prefeituras ao envolvimento para que os técnicos também se sintam envolvidos e façam parte de uma rede de extensão que chegue às propriedades é importante. Agora, mais do que isso, eu tenho a compreensão de que nós precisamos focar nas escolas famílias agrícolas. Eu tive lá na Escola Família Agrícola recentemente. Nós temos uma necessidade de ter técnico em cada uma das pequenas propriedades rurais. Não é possível que o Estado entregue a cada uma das propriedades um técnico, mas é importante que nós façamos com que os filhos dos nossos agricultores
queiram ficar na propriedade, e não adianta mandar para a cidade para ter uma enculturação urbana, depois exigir que ele fique na propriedade, trabalhando no campo, porque ele não vai querer, ele vai ter como sonho e expectativa de vida sair de lá. Nós precisamos então, desde a base, fortalecer uma rede de escolas famílias agrícolas e trabalhar para que a gente tenha mais escolas famílias agrícolas em nível médio técnico, porque muitas vezes nós sonhamos em dar educação técnica aos nossos trabalhadores, aos nossos filhos e filhas, longe de Cachoeiro. Está apontando para mim já? Tá certo. Longe de Cachoeiro, e a gente deixa de construir oportunidades novas no nosso território. Então, para mim, as escolas famílias agrícolas, constituindo um exército novo de técnicos que moram na propriedade, talvez seja o de mais importante que nós precisamos para que as tecnologias cheguem às comunidades e elas tenham condições de serem utilizadas. Porque não adianta chegar os implementos se nós não tivermos pessoas capazes de manuseá-los, capazes de implementar os serviços a partir dele. Então, o que nós podemos fazer é isso. E aí eu tenho uma discussão na Assembleia, inclusive, do modelo de financiamento das escolas famílias agrícolas, porque hoje o MEPS faz a gestão total das escolas famílias agrícolas, e eu compreendo que nós precisamos de um financiamento público mais eficiente. Agora, uma outra pergunta, eu vou fazer. Que se discute o êxodo rural do Brasil, porém esse problema continua se agravando em toda a região sul do nosso estado. A situação não é diferente do cenário nacional. O que vemos na zona rural são diversas residências fechadas, servindo como indicador de que a família que ali habitava migrou para as periferias da cidade, polo como Cachoeiro do Itapemirim. Como parlamentar, quais projetos o senhor irá propor ao Executivo Capixaba para melhorar a geração de renda na agricultura familiar e, consequentemente, ajudar a frear o êxodo rural? Vou continuar de onde eu parei na pergunta anterior, porque tudo está na base. Tudo nós só vamos conseguir melhorar a partir da base, porque tem programas governamentais hoje que poderiam fazer a inversão. Eu poderia citar o PNHR, por exemplo, o Programa Nacional de Habitação Rural, que aqui nós temos famílias que foram contempladas. Eu posso falar das compras governamentais, porque nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que antes era celebrado apenas com comunidades, com produtores organizados em associação, e agora nós já temos possibilidade de celebrar o PAA individualmente com a família, com o agricultor. Nós temos no governo do estado o programa Vida no Campo, que ofereceu uma série de implementos, serviços, mudas, sementes, para que fosse potencializada essa produção. Mas se nós não fizermos a juventude querer ficar no campo, de nada vai adiantar, porque a força de trabalho precisa ser renovada. E nós não temos nada que seja capaz de fazer com que essa juventude queira ficar no campo, senão o sentimento de pertença que ela vai desenvolver ao longo da sua vida. Por isso a enculturação, com a cultura camponesa, ela é tão importante. Por isso que fazer com que haja o valor no sentido da vida no campo é importante. Por isso que nós falamos das escolas famílias agrícolas. Porque não adianta a gente fazer CDA, compra direta de alimentos, em volume grande, se não tiver quem esteja preparado para vender. Não adianta fazer PAA se não tiver quem esteja preparado para vender. Não adianta estimular a feira se não tiver quem esteja preparado para vender sempre cada vez mais. Então nós precisamos ter uma produção cada vez melhor. E nós todos estamos ficando mais exigentes, porque quanto melhor a qualidade dos nossos alimentos, mais nós exigimos dos nossos alimentos para adquiri-los. Então nós precisamos também trabalhar na melhoria da produção do homem no campo. Então eu vou insistir. Quando eu falei do modelo de financiamento das escolas famílias agrícolas, eu estava me referindo ao estado ou município. Dependendo de que ponto da rede caiba aquela escola, no município se for da educação básica, no estado se for de ensino médio técnico, do estado ou do município fazer o pagamento do corpo profissional da escola. Isso acontece em Brejetuba e Ibitirama. O MEP precisaria estar perto para ser um consultor, um ofertante
da pedagogia de alternância, do conhecimento, da forma de formação, porque não há, Wesley, nenhuma outra formação tão eficiente para o pertencimento como a Escola Família Agrícola. Por que eu falo isso? Porque os programas que vocês desejam são todos eles elaborados e executados pelo Executivo. Então eu preciso estar acompanhando o debate na Assembleia, que essa é a minha prerrogativa. Caso seja eleito o senhor, apresentaria um projeto junto ao Executivo para que o TIC Feira seja estendido aos servidores públicos estaduais de todos os municípios capixaba, onde a agricultura familiar. Preciso reforçar a vocês que essa é uma decisão única e exclusivamente do Governo do Estado do Espírito Santo. Nós podemos apresentar como indicação a ele e vamos fazer segunda-feira como fruto da proposta que vocês apresentaram aqui. Mas para virar lei, para funcionar, ele precisa tomar a iniciativa atendendo a nossa indicação, porque ela não tem força legal. Nós não temos a prerrogativa de impor essa despesa ao Estado. Caso ele não atenda, nós vamos colocar no orçamento do Estado proposta, mexer um pouquinho no orçamento para que ele coloque o ticket feira para os servidores estaduais. Claro, vale lembrar que é importante ter articulação municipal, porque todos os municípios vão ter que se preparar para receber esse valor, ter esse servidor para comprar nas suas feiras, mas a indicação será feita imediatamente. Agora, o que é importante também é a gente focar nas compras governamentais. A comercialização é o grande desafio e é só por isso que vocês colocam o ticket feira como pergunta. Então, além do ticket feira, que pode fazer uma rede de feiras livres no estado do Espírito Santo extraordinária, nós temos as compras governamentais como uma forma de emancipação no campo muito forte. E nós temos ainda um baixo acesso de agricultores a compras governamentais. Então, a organização dos trabalhadores rurais, a organização dos agricultores, ela é importante para que vocês tenham efetivamente acesso a compras governamentais. No que diz respeito ao ticket feira aos servidores do Estado, vocês podem acompanhar, eu estou acompanhado aqui de alguns assessores, nós vamos apresentar a indicação segunda-feira na Assembleia Legislativa. Bom, gente, espero ter contribuído aqui com o debate, com a conversa de vocês. Nós estamos na Assembleia, a Assembleia Legislativa tem uma grande representação de deputados com característica no ambiente urbano, com pouca inserção no campo, no interior do estado do Espírito Santo. Algumas pautas nós perdemos, e aí ontem tinha uma pauta importante que é a do Fundo de Desenvolvimento e Inovação, que é para criar centros tecnológicos, que foi apresentada uma emenda, não por mim, por um deputado do norte do estado, para que parte dos recursos ficasse no interior do estado. E há um debate sério para que isso não passe, para que sejam concentrados os centros tecnológicos na Grande Vitória. Então nós precisamos sempre, cada vez mais, ter um olhar de que desenvolvimento que nós queremos ter no campo. Tenho buscado fazer isso, com projetos de incentivos fiscais, com redistribuição da arrecadação no estado do Espírito Santo, com as audiências públicas que fazemos, debatemos o financiamento das escolas famílias, debatemos muito seriamente com os servidores do INCAPé o plano de carreira à época da sua execução pelo governo do estado, e eu quero continuar na Assembleia para continuar essas lutas. Se puder, entre tantos candidatos que vocês vão avaliar, e aqui eu já quero agradecer por ter me permitido ser avaliado por vocês, eu já fico agradecido. Mas se vocês, porventura, acharem que eu mereço o voto de confiança, por favor, conversem com os amigos, conversem com as pessoas mais próximas, porque nós precisamos construir o voto do argumento, construir o voto da consciência das pessoas. As pessoas precisam escolher um deputado porque acreditam na representação que ele vai fazer. Claro que nós não vamos resolver todos os problemas, mas a representação que eu quero fazer, ela tem intimidade com aquilo que vocês propõem. Então é por isso que eu estou aqui para pedir o voto. Rodrigo Coelho, 3123, muito obrigado pela atenção de todos, boa tarde e bom debate para todos nós. Posso ir? A gente agradece a sua presença.